Você mora na Romênia já há quanto tempo? Quase 8 anos, quase 8 anos. 8 anos. Queria saber qual que é a sua opinião, se é que você tem lido o noticiário brasileiro, sobre esse conflito, digamos assim, que tem havido entre o judiciário, o executivo, enfim, essa questão toda que movimenta a sociedade em basicamente dois polos. E praticamente não vemos saída para essa situação política do Brasil, né? Como é que você vê isso? Se você tem acompanhado essas notícias mais recentes? Olha, eu vou falar a verdade para você. Eu sou muito preguiçoso. E eu, no máximo, acompanho as notícias da Romênia. Eu sei que seria um dever, né, saber um pouco o que acontece com o meu país, mas eu acho que eu não tenho talento e vocação para isso, para me informar globalmente. A gente entrou numa era de um jogo de manipulações muito, muito profundo, certo? E muitos, né, a gente fala, não, polarizações, não, peraí, não tem polarização tanto assim. Muitas coisas aí, tem um desses lados é um consenso geral da população, certo? E o outro lado é apenas o Google, entendeu? E parece um universo também de pessoas, mas não é um universo de pessoas, é um pequeno grupo de pessoas, certo? Eu acho que essa é uma das maiores calamidades que a gente sofre hoje, né? Quer dizer, que é muito fácil você maquiar as coisas e parecer isso aí. Não, tá, olha, tem duas grandes... Você tem duas populações aqui lutando. A população está... não, ela não está tão dividida assim. A população não está tão dividida assim, porque, de maneira geral, numa população, se uma porcentagem pequena, mas significativa, tem valores determinados, de um modo geral, aqueles valores determinados dão o tom da população, do tom geral da população. Entendo? Pensa bem, se um quarto das pessoas, você senta 4 pessoas, que são amigos, são camaradas, tá, se encontram sempre, de tempos em tempos, certo? E aí um deles defende uma ideia, certo? Um deles defende uma ideia que você nunca ouviu falar, e que te parece estranho, você fala, eu não estou pronto para concordar com isso. Ela não te parece escandalosa, ou imoral, ou má, mas você não tem nenhuma, né? Certo? Então você tem, de repente, um sujeito que tem que persuadir, ele está diante de 3 outros, ele tem que persuadir 2, não é isso? Se você tem 4 sujeitos, um tem uma ideia, você só tem que persuadir 2, o quarto vai falar o seguinte, eu não vou brigar com vocês 3, vocês são meus amigos, eu não vou brigar com vocês 3 por uma coisa que eu não vou defender, mas também não vou lutar contra ela, porque não me parece profundamente errada, certo? E essas coisas que são assim, que você vê que num grupo de 4 pessoas, certo? Se uma pessoa defende, o grupo permanece coeso. Isso mais ou menos define qual o tom dos valores daquela população. Porque você tem um sujeito que defende aquilo conscientemente, certo? 2 sujeitos que estão levemente inclinados por meio de alguns argumentos desse aqui, de uma pessoa confiável, uma pessoa em quem eles confiam, podem passar a defender aquilo passivamente. Sim, eu aceito isso aí, eu acho que está certo, sim. E um quarto que, olha, eu não vejo objeções, eu não vou brigar com vocês por isso aí. Não me parece uma violência para nós fazer isso aí. Então você pode dizer, coisas que acontecem, em que você pode reproduzir esse cenário, são mais ou menos o valor daquela população, os valores daquela população. Os valores de uma população não são aquilo que a população inteira vai se levantar para defender com força, mas é aquilo que um quarto ou um quinto da população se levantaria para defender com força, se precisar, certo? E o resto da população são os amigos e os conhecidos são os círculos sociais daquele outro ali, certo? Quando você tem uma coisa assim, não, 20%, 25%, esse é um ponto inquestionável para 20% ou 25%. Você sabe que isto aqui é esta população em termos de valores, certo? E quando fala de polarizações, por exemplo, no Brasil, muitas vezes a gente vê o seguinte, não, peraí, tem um lado aqui que está falando coisas que não, 25% da população quer defender firmemente, 50% fala, não, é razoável isso, não vou brigar por causa disso, mas eu também acredito nisso, certo? E tem um quarto que, olha,
Eu nem tenho certeza se eu acredito, mas eu não acho que vale a pena brigar com vocês. Não me parece uma coisa ruim, então eu não acho que vale a pena brigar com vocês. Certo? E o outro lado, defendendo um negócio completamente contrário, que você tem uma parcela marginal da população, 0,5% da população defenderia aquilo violentamente, porque acredita que aquilo é um princípio mesmo, um valor fundamental. Certo? E você está esses debates públicos estão tratando essas duas posições como elas fossem iguais do ponto de vista da população. E elas não são, porque aquilo que 25% acredita, de maneira que ele tem que defender, que ele sente que ele tem que defender, não é que é só o que ele acredita, porque a gente acredita em muitas coisas que é o seguinte, não, mas se começarem a brigar muito por isso, eu não estou nem aí, eu não vou ficar defendendo isso aí não vou me sacrificar por isso. Hã? Tem coisas que não, você sabe, não, isso aqui eu vou me sacrificar por isso, se vocês brigarem contra isso, eu vou estar contra vocês. E tem coisas que você, assim, olha, eu não vou brigar contra isso. Certo? Então, quando você identifica isso aí, numa população, esses são os valores dela. Quando o movimento geral dela, esses são os valores dela. Certo? E coisas que não, 1% ou 0,5% da população acredita não, eu tenho que defender isso com unhas e dentes. Esse não é o valor da população geral. Esse não é o valor da população geral porque é o seguinte, se você é 1%, você tem que você tem que persuadir 99 pessoas para defender aquela posição. Você tem 99 pessoas que não estão dispostas a pagar um centavo, ou derramar uma gota de sangue, ou gastar um minuto de tempo para defender aquilo. Certo? E 99 pessoas, convencer 2 pessoas em 4 é um grau de persuasão e oratória mais ou menos natural. Se você tem uma posição firme, não é muito difícil você, num círculo de 4 amigos, explicar que a sua posição é defensável, ou que eles, pelo menos, não devem te odiar por acreditar naquilo. Esses são 99. Persuadir 99 pessoas é algo que exige, vamos dizer, se a gente está falando apenas do discurso humano, exige excepcional capacidade oratória, retórica e persuasão. Não é normal. Não é a coisa mais normal do mundo persuadir uma pessoa, persuadir 99. Entendeu? Isso quer dizer que, de duas uma, ou suas crenças bizarras aí, globalistas e comunistas, que correspondem aos valores mais ou menos autênticos de 1 ou 0,5% da população. Certo? Ou vocês arranjam brilhantes oradores e transformam isso no novo valor da população, ou vocês têm que enganar todo mundo para fazer o que vocês querem. Você entendeu? Vocês têm que enganar todo mundo. Então, eu acho que muitas dessas polarizações é um lado enganando todo mundo, que isso é uma posição como a outra. Certo? Isso vale para o Brasil e para muitos outros países também.